Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no seu coração nesse momento. É um prazer muito grande poder estar com vocês aqui nessa transmissão ao vivo. Sou o pastor Marcos Nascimento, para quem não conhece, e para os irmãos, nossos irmãos queridos da CB Paz, já sabem quem nós somos. Nós estamos aqui nos Estados Unidos, na região de Boston, essa região bem focal, onde o coronavírus tem crescido muito, onde tem acontecido infelizmente, muitas mortes, mas a gente tem visto também uma certa estabilidade, uma certa estabilização nessa curva, né? E a partir da semana que vem já vai começar a haver algumas liberações aqui para alguns setores do comércio. Então, de certa forma, as coisas estão começando a equilibrar e o programa do governo aqui é fazer essa liberação em 4 etapas. Mas nessa manhã, nesse momento, né, nessa palavra, eu estou aqui para trazer uma palavra de consolo, de orientação, uma palavra de direção, mas especialmente uma palavra que tem um tom um pouco crítico a respeito de todas as coisas que nós temos ouvido nesses últimos dias a respeito do fim dos tempos, a respeito do cumprimento de profecias. E eu percebo que muita gente fica perdida nessa situação, não sabe em quem acreditar, não sabe no que crer. É claro que o que eu vou falar aqui, de repente, não sirva para todas as denominações do Brasil, e não é nem essa a intenção, mas eu estou principalmente preocupado com o nosso povo aí no Brasil, com a nossa igreja, com os nossos irmãos, e a minha intenção é trazer uma palavra de consolo, de orientação, uma palavra que traga um certo equilíbrio em relação ao que nós entendemos sobre profecia. Muitas pessoas estão achando que o mundo já está acabando, pode ser que elas estejam certas, pode ser que não, mas de acordo com o que a Bíblia diz, é que nós precisamos, o que a Bíblia diz é o que nós precisamos ter como referência, e é por esse meio que nós devemos nos orientar. Dá a impressão, olhando para tudo que nós temos, todo esse bombardeio de informações, dos intérpretes de profecias, eu digo de profecias bíblicas, de profecias que já estão escritas na Bíblia, esses intérpretes de profecia bíblica, pregadores, pessoas que têm, de certa forma, algum estudo na área, ou pessoas que não têm estudo nenhum na área, mas estão falando, fazendo afirmações a respeito de como será daqui para frente. Nós, então, precisamos ter alguns cuidados. Nós precisamos entender o que a Bíblia diz, entender os tempos que nós estamos vivendo, mas, principalmente, prestar atenção naquilo que a Bíblia diz que deve ser o nosso comportamento, a nossa postura, o nosso posicionamento nesse tempo, nessa fase que o mundo está passando. A gente tem ouvido pessoas dizerem que é o fim do mundo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem ouvido pastores, pregadores, mestres, de alguma forma, dizendo que é o princípio das dores. Se você junta essas duas coisas, fim do mundo com o princípio das dores, você percebe que as duas estão em extremidades diferentes. Não tem como você estar no fim do mundo e no princípio das dores ao mesmo tempo. Então, essa é uma confusão de termos, é uma coisa que realmente não faz o menor sentido quando você ouve. Nós temos ouvido falar que já estamos na época do arrebatamento de Cristo, do arrebatamento da igreja, mas algumas pessoas também dizem que já está chegando a hora da segunda vinda de Cristo. Se você, por exemplo, é uma pessoa que crê no arrebatamento da igreja, se eu sou uma pessoa que crê no arrebatamento da igreja, e uma outra pessoa, uma pessoa que crê na segunda vinda de Cristo, são dois eventos completamente diferentes. Aqueles que pregam mesmo veementemente o arrebatamento da igreja e que creem que ele vai acontecer antes da grande tribulação, normalmente sabe que a segunda vinda de Cristo é uma coisa que vai acontecer 7 anos depois. Se a igreja fosse arrebatada agora, ela só veria Cristo voltando 7 anos depois, mas tem pessoas que não creem nisso. Então, nós precisamos saber qual é a postura certa, qual é o entendimento certo que devemos ter. Tem pessoas que pensam que esses serão tempos difíceis, mas você ouve pessoas dizendo por aí que dias melhores virão e tempos de prosperidade, de conquista, de vitória estão para vir daqui alguns meses, talvez no próximo ano.
Alguns dizem que vai ser um tempo de grande colapso econômico, pior do que o de 1929. Alguns especialistas dizem, alguns pastores pegam carona nesse ensinamento. Tem pessoas que estão pregando que vai haver um avivamento final, um avivamento que vai envolver toda a igreja no mundo todo, e esse avivamento baseado no que está escrito em Joel, que Pedro disse que havia se cumprido no dia de Pentecostes, e que esse mover continuaria nos anos seguintes, nas gerações seguintes, até a vinda de Cristo. E aí você precisa estudar um pouquinho, ou precisa prestar atenção um pouquinho na história para ver o que da profecia já se cumpriu, o que está se cumprindo e o que ainda vai se cumprir. Tem pessoas que também acreditam, ao contrário desses que pregam o avivamento final, alguns deles acreditam que vai haver, na verdade, um esfriamento final. E todos esses que estão pregando tudo isso são pastores, ou são pregadores, ou estão fazendo essas asseverações com base na Bíblia. E aí a pergunta é o seguinte: quem está certo? Qual dessas pregações eu devo seguir? Qual desses ensinos eu devo seguir? Dá a impressão que Deus está louco, dá a impressão que Deus usa um para falar que é o fim do mundo, que está chegando, e usa outro para dizer que é o princípio de dores. E aí você percebe que os eventos são diferentes, que arrebatamento da igreja e segunda vinda de Cristo são eventos em épocas diferentes. Então você fica pensando, ou Deus está louco, Deus não sabe o que diz, ele diz uma coisa através de um pregador e diz uma coisa completamente diferente através de outro pregador, ou esses pregadores estão loucos. E aí, se você procurar na sua Bíblia, em Jeremias, no capítulo 23, 21, você vai ouvir uma declaração do profeta. Eu não tenho esse texto para colocar na tela, mas Deus falando o seguinte: não enviei esses profetas. Não enviei esses profetas. E eles foram correndo. E eu não lhes falei, todavia, eles profetizaram. Então, Deus diz, em relação a uma situação específica de Israel, quando profetas estavam declarando coisas que Deus não havia declarado, Deus diz o seguinte: olha, eu não enviei esses profetas. Nem todo pregador, nem toda pregação, nem todo ensino que você ouve na internet é, na verdade, Deus enviando essa pessoa para falar. Muitas pessoas falam isso sem um fundamento, sem um conhecimento de causa, e alguns se preocupar com o cenário geral. Na verdade, quando ensinamos a Bíblia, nós precisamos entender o contexto, o pós-texto, o próprio texto, e precisamos entender esse texto dentro do contexto geral da Bíblia, dentro da figura toda. Se nós não entendemos isso dentro da figura toda, nós podemos fazer asseverações que o que nós falamos nega aquilo que Deus fala em outra parte. Então, nós precisamos ser cuidadosos com isso. Precisamos realmente prestar atenção naquilo que é realmente necessário para esse tempo que Deus espera de mim, que Deus espera de você nesse tempo. O texto que nós vamos ler hoje, o texto básico que nós vamos usar como referência para a pregação, para essa reflexão, que eu nem vou chamar de uma pregação, vai ser uma reflexão a respeito desse comportamento, porque nos últimos dias proliferaram os profetas do caos, proliferaram os anunciadores da tragédia, da calamidade, e a igreja precisa ter uma postura, a pregação precisa ter uma linha que realmente sirva de referência para o povo de forma geral, porque o grande problema não são esses pregadores, não são os estudiosos da Bíblia. Na minha opinião, o maior problema são os crentes comuns que estão em casa, que não têm uma prática de estudar a Bíblia de forma profunda e ficam perdidos em relação a toda essa falácia em relação ao fim dos tempos. Então, a segunda carta de Pedro, que foi escrita no ano de no ano 66, no ano Domini, né, no ano Domini, depois de Cristo, logo após a morte de Cristo, Pedro começou a exercer o seu ministério, e no ano 66, acredita-se que ele tenha escrito essa carta. Então, a segunda carta de Pedro, ela nos serve de referência para entender melhor esse tempo, pelo menos alguns dos textos que estão nessa carta. Porém, eu quero fazer um paralelo entre a primeira carta e a segunda carta, para a gente ver como
a segunda carta encaixa muito bem com esse tempo, com essa situação que nós estamos vivendo. Olha bem, na primeira carta que Pedro escreve àqueles irmãos, ele escreve uma carta de consolação, mas na segunda carta, a carta já é uma carta de aviso. Na primeira carta, ele escreve para incentivar a igreja, mas a segunda carta já era por causa de erros que ele estava vendo na igreja. A primeira carta, o ensino principal, fundamental, era o conforto para os santos que estavam sofrendo perseguição por causa do evangelho. Mas a segunda carta, o ensino principal não era esse. O ensino principal era exposição dos falsos mestres. Ele queria mostrar que estava havendo falso ensino na igreja e precisava ser corrigido. Na primeira carta, Pedro escreve apresentando os sofrimentos de Cristo, mas na segunda carta ele fala da glória de Cristo. A primeira carta, Cristo, o título de Cristo aparece como Cristo Redentor, como aquele que veio para redimir, mas na segunda carta o título é Senhor, o título de domínio, de governo. Ele vem para exercer governo e domínio. Na primeira carta era esperança, ele fala sobre esperança e aquilo que nós recebemos para enfrentarmos os testes e as provações que vêm. Mas a segunda carta, ele fala sobre um conhecimento completo, a importância de um conhecimento completo que nos permite reconhecer os erros que estão sendo espalhados pela igreja, pelo corpo de Cristo ao redor do mundo. A primeira carta fala de uma oposição externa, quando Roma, quando o império estava perseguindo a igreja. Mas a segunda carta fala de uma oposição interna, quando os falsos ensinos estavam se levantando na igreja como uma forma de perseguir a fé, como uma forma de perseguir o verdadeiro conhecimento da verdade. A primeira carta é a hostilidade de fora que está em foco, mas a segunda carta é a heresia, o falso ensino, o ensino errado das Escrituras. A primeira carta fala dos perigos que estavam acontecendo lá fora e a igreja tinha que enfrentá-los, mas a segunda carta fala dos perigos que estavam dentro da igreja. E esses perigos eram principalmente os falsos ensinos que estavam levando a igreja a pecar e a se desviar da fé. Então, na primeira carta, nós temos, além disso, nós temos, por exemplo, a esperança do retorno do Senhor, do nosso Redentor. Mas a segunda carta era a certeza do retorno dele. Na primeira era a esperança, na segunda era a certeza. Então, na segunda ele já tinha certeza que isso estava para acontecer num tempo futuro. Na primeira carta, o foco era caminhar em santidade como Deus é santo. Mas na segunda carta, o foco era crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Então, havia necessidade de entender mais o conhecimento e crescer na graça, não mais apenas a questão da santidade. A primeira carta, ele enfatiza a ideia da dor com propósito. Ele estava dizendo, olha, é necessário você sofrer a dor, é necessário você pagar um preço, é necessário você realmente resistir toda essa pressão que está vindo de fora. Alguns estão morrendo por causa da fé. Esse era o foco. Mas na segunda carta, ele estava dizendo, olha, é necessário evitar esse veneno dentro da igreja, esse veneno que está espalhado pelos bancos da igreja. Essa era a ideia ao escrever a segunda carta. Então, dá para a gente perceber que há uma similaridade muito grande entre o que Pedro quis passar na segunda carta e o que nós estamos vivendo nesse tempo presente. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu aprendo nessa carta, sendo bem direto, é que Pedro quis despertar a memória dos crentes naqueles dias. A segunda carta, no capítulo 3, versículos 1 e 2, você vai ver aí na sua tela, diz assim, olha só, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. Muito bem.
A primeira carta tinha essa intenção de despertar a memória. Ele quis despertar a memória com relação às lembranças na mente esclarecida. Ele diz, sua mente não é uma mente vazia, não é uma mente sem instrução, não é uma mente que não recebeu orientação. E ele diz, eu quero que vocês recordem das palavras anteriormente, que foram ditas anteriormente pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Então, ele traz um equilíbrio entre o que foi dito pelos profetas, por aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento e principalmente se cumpriu na chegada de Jesus, se cumpriu com o nascimento de Jesus e também se cumpriu com a descida do Pentecoste, se cumpriu com relação à perseguição da igreja. Todas essas profecias foram se cumprindo durante o tempo da igreja, muitas delas. E aí ele diz, olha, eu quero trazer à memória de vocês que as profecias que foram ditas no Velho Testamento pelos santos profetas se cumpriram, e algumas profecias que estão se cumprindo e que vão se cumprir foram faladas pelos apóstolos, Então, essa ideia de trazer a memória, de trazer o fundamento da fé, de trazer a verdade escrita, revelada, canonizada, essa verdade poderosa que nós usamos como referência para a nossa fé é muito importante, porque aquilo que está escrito é muito mais importante do que aquilo que está sendo dito em nome do que está sendo escrito. Então, por isso, se você tem a sua Bíblia em casa, é sempre bom você conferir o que a Bíblia diz enquanto você está ouvindo aquilo que as pessoas estão dizendo. Eu estou hoje falando sobre, eu não anunciei o tema, mas eu quero anunciar agora. O tema da minha mensagem é vigiai duvidando. E você vai entender por que eu estou usando a palavra duvidando junto com a palavra vigiai. Vigiai duvidando. Pedro está querendo esclarecer a memória, ele está querendo trazer à memória a mente esclarecida dos irmãos, aquilo que foi dito pelos profetas e aquilo que foi dito pelos apóstolos. Porque aquilo que Deus disse e que é palavra inspirada de Deus, que está registrado nas Escrituras, vai se cumprir a seu tempo. Algumas coisas já se cumpriram, e aquilo que já se cumpriu não tem como cumprir de novo, porque já passou, já foi plenamente cumprido, e aí Deus vai continuar seguindo o programa que ele tem para o futuro da história. Então, para o futuro da história da humanidade. Então, é importante que você se conecte com aquilo que ainda está para se cumprir. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que Pedro quer anunciar aos irmãos aquilo que virá, aquilo que está por vir no futuro. O que vem aí? Qual é a próxima etapa? Qual é o próximo evento? O que está para acontecer no futuro? Vamos ver. Capítulo 3 de 2 Pedro, versículos 3 a 9, o texto diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esqueceram que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, e que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É interessante essa partícula do texto, embora eu tenha pego 2 versículos da segunda parte desse texto, mas Pedro está aqui anunciando as coisas que hão de vir. Eu estou pulando alguns versículos, eu vou voltar neles depois e você vai entender. Pedro está anunciando o seguinte: uma das coisas que vai acontecer no tempo do fim, nesse tempo final,
é o surgimento dos escarnecedores. É o surgimento de pessoas que vão se levantar zombando da promessa, dizendo que ela não vai se cumprir. Dizendo que, na verdade, já tem 2000 anos de história, Deus já falou isso através dos profetas, eles esperaram que ia se cumprir logo no início da igreja, e aí veio aquela perseguição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, devastou a região inteira, morreu muita gente, muitos pensaram que aquilo ali era o fim do mundo, porque também o nome Nero tem uma relação próxima com o significado anticristo, com 666, depois eles pensaram que isso tenha chegado também mais à frente, né, em outros eventos, como alguns pensaram que poderia ser um dos papas, né, o Papa João 23, e muitos outros que se levantaram no passado, e todos esses eventos foram caindo por terra. Muitos pensaram, olha, esse é o fim do mundo, vai chegar agora. Há pouco tempo atrás, a gente ouvia dizer, 1000 chegará, mas 2000 não passará. Então, muitas pessoas pensaram assim, olha, 2000, a virada do século e do milênio, vai ser a época que o mundo vai acabar. E aí passaram 20 anos desde que o ano 2000 chegou e Jesus ainda não veio. Depois, alguns falaram, não, a data vai ser 2012, porque Nostradamus tinha uma profecia que dizia que em 2012 o mundo ia acabar. Aí Hollywood ganha milhões de dólares, né, com aquele filme 2012, e também o mundo não acabou do jeito que eles pensavam que ia acabar. Então, você vai ver várias situações na história, tanto por parte daqueles que pensam na história apenas como história, né, de forma mais secularizada, e para aqueles que estudam a Bíblia e ficam marcando datas do arrebatamento. Teve até um evento aqui que aconteceu no passado, eu não me lembro exatamente a data, mas está até naquele livro meu, 180 Graus, se você quiser um dia ler, você vai poder ver essa história. Então, eles têm um evento que seria o dia do grande arrebatamento, né, que aconteceria aqui nos Estados Unidos, inclusive. Então, muitas famílias deixaram tudo, venderam tudo que tinha, distribuíram de graça, se juntaram numa praça aqui para esperar o arrebatamento, e ele não veio. Isso saiu no New York Times, isso saiu em vários jornais do mundo inteiro, porque esse povo cria realmente que Jesus ia vir naquela data. E aí, como isso não aconteceu, New York Times, no dia seguinte, publicou o dia do grande desapontamento, porque, na verdade, o grande despertamento, o grande arrebatamento foi uma grande frustração para aquele povo que esperou naquela data. Então, Deus não diz para você ficar marcando data do arrebatamento, ou ficar marcando data da segunda vinda de Cristo, ou ficar marcando data que vai iniciar a grande tribulação, se vai iniciar quando a igreja for tirada, se vai iniciar com a igreja presente, porque existem muitas linhas de pensamento sobre isso. Por exemplo, alguns pensam que o Espírito Santo tem que sair da terra com a igreja para que o anticristo venha. Outros pensam que, na verdade, o governo humano tem que dar lugar ao governo do anticristo. Então, se esse governo que hoje existe entrar em colapso, ninguém conseguir controlar as circunstâncias, então vai se levantar um líder mundial que tem poder, para exercer governo sobre o mundo, e esse cara vai ser o anticristo. Então, nós não sabemos exatamente como vai ser. Alguns defendem essa linha, outros defendem a outra, e tem outros que defendem linhas completamente diferentes. Mas o que a Bíblia está dizendo é que nesse dia, nesse tempo, vão se levantar escarnecedores, dizendo, olha, devido a todos esses eventos, todas essas contradições de pregações, de pregadores, devido a todas essas confusões que você está ouvindo por aí na internet, nos livros que estão sendo publicados, então eles vão começar a dizer, isso é balela, Jesus não virá, isso não vai acontecer. Talvez seja até por isso, além de outras questões de escândalos, né? Há pouco tempo atrás, você vai concordar comigo, tinha um pastor na televisão vendendo um carocinho de feijão, e dizendo, não vendendo literalmente, mas dizendo que aquilo era uma semente, se você depositasse R$1.000 na conta da igreja, você então vai colher muita coisa. Olha, não vai colher nada, na verdade não é assim que funcionam as coisas, aquilo realmente é manipulação, e está cheio de manipuladores por aí na televisão, pregadores, pastores, que estão tirando proveito da fraqueza, da fragilidade, do medo, do temor das pessoas,
para abusar da fé, para abusar da inocência de muitas pessoas. E aí, por misericórdia, pode acontecer que Deus até abençoe uma pessoa ou outra, mas, na verdade, Deus nunca quis que fosse assim. Tem muita gente mercadejando a fé em nome de Deus, mas Deus vai dizer: eu não enviei esses profetas, eles foram por conta própria, eu não disse para eles irem e eles saíram correndo. Então, você vai ver isso por todos os lados. O que Deus está dizendo é que vão se levantar escarnecedores, pessoas que vão zombar da fé por causa desse tipo de comportamento, por causa desta postura que você está vendo por aí, por causa da postura do escândalo, por causa dos maus testemunhos que você está vendo, por causa da interpretação errada de textos bíblicos. Os escarnecedores vão levantar e vão falar assim: olha, Jesus não vai vir coisa nenhuma. Isso é conversa fiada. Na Inglaterra antiga, né, da idade, não da Idade Média, dos 2 séculos atrás, se não me engano, uma pessoa estava tirando os ovos da galinha fresquinho, quando ele estava quentinho ainda, escrevendo que Jesus estava voltando, e colocando o ovo lá e dizendo assim: olha, a galinha está botando o ovo dizendo que Jesus está voltando. Naquele tempo que não tinha muito meio de você propagar essa notícia, como hoje tem pelo Facebook, pela internet, pelo YouTube e outros canais. Então, as pessoas começaram a se juntar naquela casa para ver a galinha que botava ovos dizendo que Jesus está voltando. Então, essa palhaçada que você tem ouvido por aí, perdão da palavra, toda essa bagunça, essa confusão de teólogos ou de pregadores ou de pessoas aventureiras que estão fazendo em nome da fé certas afirmações de que Deus não fez, estão colocando em confusão a mente dos crentes de forma geral. Então Deus disse: olha, preste atenção, nesse tempo vão surgir escarnecedores por causa de coisas como essa, mas eles esquecem que, na verdade, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, e, na verdade, Deus não vai tardar em cumprir a promessa, mas ele está sendo longânimo para que todos aqueles que têm que ser salvos sejam salvos, para que todos aqueles que precisam ouvir o evangelho ouçam. Em cada geração há testemunhos de que pessoas serão salvas. Então, por isso, Deus está sendo longânimo, mas vai chegar um dia que essas profecias se cumprirão plenamente. Então, o nosso segundo tópico é anunciar o que virá, e o que virá são escárnios, zombaria. Quando passar esse período do coronavírus, você vai ouvir muita gente zombando. Quando eu cheguei aqui há 5 anos atrás, quase 5 anos atrás, eu estava conversando com um coreano. Ele era um construtor aqui nos Estados Unidos, e naquela semana tinha uma previsão de que haveria um tsunami aqui nos Estados Unidos, só que não era uma previsão científica, da meteorologia. Era, na verdade, uma previsão profética de algum profeta qualquer do passado. Então, muita gente estava assim, meio na expectativa, dizendo que os Estados Unidos, ou uma parte dos Estados Unidos, ia acabar naquela semana. E aí eu fui brincar com ele, eu perguntei para ele assim: olha, você está preparado para o fim do mundo, ou o fim dos Estados Unidos? Aí ele parou para mim e falou o seguinte: olha, quando eu era criança, eu vi muitas pessoas na Coreia vendendo muitas coisas, dizendo que era o fim do mundo. E muita gente perdeu tudo, porque pensou que aquela época era o fim do mundo. Então, desde aquela época, eu percebi que tudo isso é bobeira. Não acredite nisso. Ele pensou que eu estava acreditando. Ele falou assim: não perca tempo com isso, não gaste sua inteligência com isso, porque isso não vai acontecer. Então, aquela falsa informação colocou dúvida, colocou, na verdade, ceticismo na mente daquele homem, e ele passou a não acreditar em nada. Então, os escarnecedores vão se levantar dizendo: olha, essa promessa não vai se cumprir. E aí você precisa ficar atento para o seu coração não ficar envenenado, não ficar inflamado com esse tipo de posição, porque, na verdade, o que Deus disse na palavra dele vai se cumprir, assim como tem se cumprido ao longo da história. Um dos maiores eventos que se cumpriu e que prova que, na verdade, Deus cumpre promessas são as profecias que se cumpriram a respeito de Jesus. Muito bem. Se você quiser ter uma noção a respeito do tempo do fim, a gente tem estudado essa questão da seguinte maneira: o tempo do fim começou no dia que Jesus nasceu, que se cumpriu a profecia do nascimento de Jesus, até a consumação do século.
de uma extremidade à outra, de um ponto a outro, isso é considerado o tempo do fim. Muitas pessoas dizem, nós já estamos nos princípios das dores. Na verdade, nós já começamos esses princípios desde que Jesus nasceu e vai terminar na consumação dos séculos. Na verdade, esse período todo é um tempo profético, escatológico, onde as profecias estão se cumprindo, cada qual a seu tempo, e vai culminar com a destruição de todos os inimigos de Deus, inclusive a morte, quando ele julgar o último inimigo e terminar a história. Então, é muito importante você olhar o quadro profético todo. Começa com o nascimento de Jesus e termina com a consumação dos séculos. Agora, a terceira coisa que eu preciso aprender nesse texto é que Pedro queria vacinar a mente dos irmãos. A intenção dele era vacinar a mente deles contra esses falsos profetas, esses falsos ensinos. Olha bem, no capítulo 3 de 2 Pedro, e o versículo 15 em diante, deixa eu localizar ele aqui, na verdade, o versículo 15 a 18 diz assim: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender e que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição, ou para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro estava preocupado em vacinar a igreja. Agora, vacina é uma palavra que a gente tem ouvido muito nesses dias. Todos nós estamos também preocupados com uma vacina, que é a vacina contra o coronavírus. E aí, deixa eu te dizer uma coisa. Pedro não estava preocupado com prover uma vacina para curar qualquer tipo de epidemia ou de pandemia que o mundo estava enfrentando naquele tempo. Na verdade, a vacina que Pedro estava provendo para o povo não era contra doença física. Era uma vacina contra os falsos profetas, contra os falsos ensinos. Na verdade, nós precisamos ser vacinados contra esses falsos ensinos, porque eles são até mais contagiosos do que um vírus como esse. Eu digo contagiosos a nossa fé. Às vezes nós podemos ficar infectados com esses falsos ensinos e perder a esperança, perder a fé, perder aquilo que é essencial para nós como cristãos. Então, Pedro estava querendo vacinar os crentes a respeito desse ponto. A ênfase principal desse texto, a meu ver, está no versículo 17, quando ele fala assim, vós prevenidos, amados, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Ele havia dito que Paulo ensinava certas coisas difíceis de entender e algumas pessoas insubordinadas, algumas pessoas inconsequentes, algumas pessoas mal intencionadas deturpavam para a sua própria destruição. Então você percebe que a deturpação das escrituras não é uma coisa recente, não é uma coisa atual, não é uma coisa nova. Já há deturpação das escrituras desde aquele tempo e a igreja precisava ser vacinada contra esse tipo de falso ensino. E agora ele fala o seguinte: prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, e não suceda que, arrastados pelos erros dos insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então, o falso ensino ele tem poder de tirar a sua fé, de tirar a sua esperança. E aí é muito curioso, porque quanto a isso, o próprio Jesus
lá no Sermão do Monte, no capítulo 24 de Mateus, que eu vou te pedir para ler daqui a pouquinho, Jesus fala algo que na minha opinião, é bombástico, porque você vai aprender com Jesus o tempo todo que você precisa ter fé. Tudo que você lê na Bíblia, tudo que você lê dos ensinos de Jesus, até mesmo Hebreus fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas tem uma partícula da Bíblia, no livro de Mateus, que Jesus te ensina a não ter fé. Ele te ensina a duvidar, a não acreditar. Você vai ouvir Jesus dizendo assim, olha, não acredite nisso. Não coloque a sua fé nisso. Não creia. Não creia. E aí, como você pode entender o próprio Jesus, que é o que veio para te ensinar a crer, dizer não creia? Porque, na verdade, a intenção dele era vacinar você contra falsos ensinos. Olha o que Mateus, capítulo 24, versículos 23, nos fala sobre não crer. Olha bem, Mateus 24, estou abrindo a minha Bíblia aqui, versículos 23. Vamos ler esse texto. Diz assim, olha, versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Risca essa palavra aí, marca essa palavra na sua Bíblia. Não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede o que vos tenho dito, o que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Não acrediteis. Você vai ver ele dizendo 2 vezes, não acrediteis. E depois tem uma que ele fala assim, não saiais. Se alguém disser, vem ver Cristo aqui no deserto, não saiais. Por que Jesus está falando isso? Olha, é simples. Porque, na verdade, o falso ensino, além dele ser maligno, além dele ser mal intencionado pelo próprio inferno, ele dá popularidade. As pessoas usam o falso ensino para trazer tensão, para alarmar a população. Deixa eu te dizer 2 coisas que você precisa saber. Certamente você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas você precisa saber disso. Primeiro, você não saberá quando Jesus virá. Não é possível saber. Ainda que seja na segunda vinda, não é possível saber. Você pode estar tomando banho quando ele vier. Você pode estar fazendo suas necessidades fisiológicas quando ele vier. Você pode estar pagando uma conta quando ele vier. Você pode estar no ato sexual com a sua mulher, com o seu marido quando ele vier. Ele vai pegar de surpresa. Ainda que seja aquela vinda visível com poder e grande glória, será surpresa. Não tem como saber, não tem como prever, não dá para você... Você ainda pode tentar ficar percebendo os sinais, mas você vai estar percebendo os sinais e ainda assim não saberá exatamente quando ele vier. Então, não é possível saber. Agora, existem alguns enganos. Um deles é o seguinte, algumas pessoas têm dito que hoje alguns satélites que estão bem... Porque a gente tem vários satélites posicionados no espaço, em cima das nossas cabeças, e eles conseguem fazer um holograma de cima para baixo, e você consegue ver imagens, você consegue ver grandes imagens se movendo, nuvens tomando formas, você consegue ver talvez alguma pessoa andando sobre as nuvens. E sem contar que hoje existem programas que conseguem te colocar andando sobre as nuvens, conseguem fazer de você talvez um anjo voando, né, no céu. Então, alguns canais aí desses países árabes ou da China mesmo, né, no Facebook, na internet, você vai ver de vez em quando ondas gigantes se levantando e o povo tudo fotografando. Ou então você vai ver alguém andando sobre as nuvens e falando, olha Deus, ou uma nuvem se formando num grande monstro, numa grande águia, ou coisas desse tipo assim, e você olha para aquele fenômeno que está sendo anunciado no Facebook
e fala assim, olha, Jesus está voltando lá na China, Jesus está voltando lá no Japão, Jesus está voltando lá naquele país que tem um monte de letrinhas assim, que parece um monte de desenho. Então, você fica mais perdido do que tudo. Como Jesus pode voltar lá na China e não voltar no Brasil, ou voltar no Japão e não voltar nos Estados Unidos? Será que é por causa do fuso horário? Será que ele não está voltando porque lá naquele país já é dia, enquanto aqui é noite ainda? Queridos, olha, toda essa bagunça que está acontecendo é, na verdade, para confundir a sua fé. Então, Jesus está falando o seguinte, não acredite, duvide, questione, critique, leia a Bíblia e veja o que a Bíblia está dizendo, porque, na verdade, o que esse povo está fazendo está confundindo a fé das pessoas. Tem gente dizendo que vai haver um grande avivamento. Olha, honestamente, é mais provável que vá haver um grande esfriamento do que um grande avivamento. Porque, olha a história, na Europa, o que foi o berço do grande avivamento, hoje é um ambiente completamente cético. Hoje, a fé é completamente racional, é completamente institucionalizada, aqueles que ainda frequentam a religião. Você vai encontrar pastores ateus, pastores que exercem a profissão de pastor como profissão. Ele tem um mestrado, um doutorado, ele tem uma formação que o qualifica para ser pastor naquele contexto, e ele, então, está lá. Você vem para os Estados Unidos, essa região aqui de Boston, de Massachusetts, a New England, que foi o New England, que foi o berço do avivamento depois desse movimento na Europa, agora é um ambiente completamente cético. Tem muitas igrejas edificadas, muitos prédios vazios, e muitas dessas igrejas nem funcionam mais como igreja. Então, tem havido um esfriamento aqui. Hoje, nós temos nos Estados Unidos o que eles chamam de cinturão bíblico, que é o ambiente onde tem a maior concentração de igrejas evangélicas nos Estados Unidos. Isso é um negócio fantástico. Você vai ver igreja de 40 mil pessoas, igreja de 10, 15, 20 mil pessoas, mas as estatísticas dizem o seguinte, mais de 80% das igrejas dos Estados Unidos, na verdade, tem uma média de 50 a 70 pessoas. Então, existem mega igrejas, mas a maioria delas são pequenas. E o pior disso, nesse cinturão bíblico, onde tem a maior concentração de crentes dos Estados Unidos, tem a maior concentração de adolescentes se engravidando, dos Estados Unidos, até mais do que aqui em Massachusetts, que é um ambiente mais secularizado, mais sem muita expressão de fé evangélica, mais adolescentes engravidando, mais crentes se divorciando, maior taxa de obesidade dos Estados Unidos está nessa região do cinturão bíblico, e os escândalos envolvendo pastores e envolvendo igrejas. Então, toda essa realidade não é para te entristecer, não é para te desanimar, mas o que a Bíblia diz é que, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então, a expectativa para o futuro não é de avivamento, é de esfriamento do amor, é de esfriamento da fé. E é por isso que Jesus está dizendo o seguinte, olha, não acredite nessas falácias, não acredite nessa baboseira, nessa falação desse povo que tem avivamento chegando, que tem o fim do mundo chegando, que Jesus apareceu na China, que tem anjo voando não sei aonde. Olha, isso tudo confunde a fé das pessoas. Olhe para as Escrituras, olhe para o que a Bíblia diz. Jesus está dizendo, não acredite nessas coisas. Isso tudo pode tirar a sua fé. Diante disso, nós chegamos na última ênfase de Pedro nesse texto, que está, na verdade, no capítulo 3 e o versículo de número 14. Então, a gente vai voltar um pouquinho, porque nós já lemos até o 18, agora nós vamos ler o versículo 14. Eu fiz isso de propósito para a gente terminar com essa declaração de Pedro. Olha só, ele diz assim, por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Por esta razão, vou ler de novo, por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis.
Muito bem. Olha só, Pedro termina essa palavra convidando os irmãos, tranquilizando os irmãos. Esse é o nosso quarto tópico. Essa é a ideia de tranquilizar os irmãos. Ele termina com essa intenção de tranquilizar os irmãos em relação a toda essa confusão que aconteceria nos fins dos tempos, no fim dos tempos. E serve muito bem para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Ele fala de 3 coisas que precisam existir no nosso coração, na nossa atitude, na postura que vamos mostrar como crentes nesse tempo. Primeiro, nós precisamos empenhar para que quando o Senhor vier, ele nos encontre em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Máculas são as manchas que a tristeza, o pecado, a culpa, o mau testemunho traz sobre nós. Irrepreensíveis, ele fala sobre a condição de não ser passivo de ser repreendido porque você está errado ou está seguindo o erro, seguindo as falsas doutrinas, e por isso vai ser repreendido pelo Senhor quando ele vier. Claro que a repreensão para os falsos mestres é muito pior do que para os crentes comuns. A Bíblia fala que o falso mestre vai receber maior juízo. Então, quem gasta tempo ensinando falso ensino nas Escrituras pode saber que tem um juízo pesado para eles. Vai ter um juízo pesado para eles no dia que o Senhor vier. Então, ele fala que o Senhor deseja nos encontrar em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Essa é o consolo do Senhor. Esse é o desejo do Senhor de colocar paz em nosso coração. Agora, a pergunta é a seguinte: como eu tenho paz num tempo tão incerto como esse? Como eu consigo estar em paz numa época em que a gente não sabe quando eles vão abrir o comércio, quando a vida vai voltar ao normal, a gente não sabe se tem alguma outra praga vindo por aí, como os gafanhotos que atingiram a região da África de forma assim, massiva, trazendo um grande estrago naquela região, como aquela vespa assassina que atingiu aqui a região de Washington e que, na verdade, segundo os especialistas, ela não atinge ela não ataca o homem, ela fica quietinha desde que o homem não a perturbe. Então, na verdade, não é uma coisa para se alarmar tanto, mas além desse, tantas outras pragas que podem vir no futuro, tantas calamidades, tempestades, problemas climáticos, etc. Então, o que vem para o futuro? Diante dessa possibilidade incerta que nós temos, todos nós ficamos preocupados, ficamos ansiosos, ficamos afetados de alguma maneira. Então, como a gente vai ser encontrado em paz? Olha, é muito curioso, e eu vou te dizer isso aqui baixinho, não conta para ninguém, por favor, é só para você que eu estou dizendo isso. A maioria dos crentes não querem que Jesus volte. A maioria deles não querem. Eles querem intelectualmente, mas na prática ninguém quer deixar esse mundo. Está difícil pagar as contas, mas vamos ficar por aí. Tem gente que ainda quer casar antes de Jesus voltar. Tem gente que ainda quer trocar de esposa ou de marido antes de Jesus voltar. Tem gente que está planejando dar um tombo em alguém para se dar bem na vida. Então, ele não pode... Jesus não pode voltar porque vai atrapalhar o plano dele. Tem muito pastor que não quer que Jesus volte. Tem muito pastor que esqueceu que Jesus vai voltar. E tem muito pastor que ainda nem sabe que Jesus vai voltar. Por incrível que pareça. Tem gente que entrou no ministério, assim, caiu de paraquedas no ministério e nem sabe o que é isso, esse negócio de volta de Jesus. Ele só fala de um tema, ele só fala de um assunto. Então, essa realidade, queridos, deixa o povo doido. Quando eles veem essas calamidades acontecendo, eles ficam perdidos. Então, Jesus, o apóstolo Pedro, nesse texto, está dizendo, olha, o Senhor precisa te encontrar em paz. Não há dúvida de que essas circunstâncias nos preocupam, porque nós somos pais de família, nós temos responsabilidade, nós precisamos dar uma resposta para o mundo a respeito daquilo que está acontecendo, mas quando o texto fala que o Senhor quer te achar em paz, não é em paz apenas em relação a essas coisas, principalmente, ele quer te achar em paz com relação à esperança que nós temos.
Eu preciso estar em paz sabendo o seguinte, olha, Deus está no controle da história, Deus está no controle da situação, o anticristo não entra enquanto Deus não deixar. Eu não morro enquanto não chegar o dia. Deus tem um plano para a minha vida. As circunstâncias não vão afetar a soberania e o governo de Deus. Deus está no controle da história. Olha, Deus está cumprindo um plano, uma história. A Bíblia fala em Apocalipse que Deus tem um pé no mar e outro pé na terra. Ele senta no trono dele do céu, mas com um pé na terra e outro pé no mar. Tudo está debaixo do controle, ele põe limite nas coisas. Então eu posso ficar tranquilo, porque o dia que eu tiver que morrer, eu morrerei e ninguém vai me impedir disso. O dia que eu tiver que ser levado para estar com Cristo, eu serei levado. Isso não pode fugir ao controle de Deus e nem foge. Por isso, eu preciso estar em paz, não pelo que eu vejo, não pelo que está acontecendo ou pelo que vai acontecer. Eu preciso estar em paz sabendo que a minha eternidade está nas mãos de Deus. Ele sabe do meu futuro, ele planejou o meu futuro, ele controla e governa o meu futuro, por isso eu preciso estar em paz. Por isso, meus queridos, olha, se nós tivermos a oportunidade de voltar a uma vida normal, e eu creio que provavelmente isso vai acontecer daqui a um tempo, assim como em 2001, quando aconteceu aqui o ataque às Torres Gêmeas, muitas pessoas pensaram que era o começo de uma terceira guerra mundial, e isso não aconteceu. A economia entrou em colapso em 2008, mas depois voltou ao normal. Essa crise econômica vai se estabilizar, provavelmente, por um tempo. Mas não significa que o projeto de Deus não vá se cumprir. Eu preciso colocar os olhos em Deus. E aí, para nós terminarmos, eu quero te dizer uma coisa. Olha, primeiro, Deus não diz que você tem que ficar por aí procurando saber quando Jesus vai voltar. Você apenas precisa estar preparado. O foco da Bíblia não é a expectativa da volta dele, no sentido de ficar observando os detalhes, juntando os passos, as peças e tentando montar o quebra-cabeça e falar, entendi, Jesus vai voltar semana que vem. Não, não é essa a ideia. Ontem mesmo eu estava ouvindo um pastor, um ensinador aqui dos Estados Unidos, pegando a palavra Covid-19, e ele pega as últimas duas letras do Covid e coloca ID, que ID é a mesma coisa que como é que é ID? Deixa eu pensar. É a mesma coisa que o seu número de registro, o seu RG. Então, ele fala assim, ó, isso aqui, esse ID, é, na verdade, de onde vai sair o 666. Então, isso é uma estratégia. Eles estão colocando todo mundo em casa para vacinar, não sei o quê, e essa vacina vai ter o 666. Olha, queridos, pelo amor de Deus, vamos colocar os olhos num fato. A profecia vai se cumprir, o que Deus falou vai acontecer, independente do que nós estamos fazendo para controlar esses fatos. Deus vai cumprir a palavra dele, e tudo que eu preciso fazer é esperar a vinda de Cristo, andando em santidade, vivendo em fé e alimentado pela verdade, nutrido com a verdade e vacinado contra esses falsos ensinos. Então, que Deus te abençoe, que essa palavra possa realmente te ajudar, que você possa realmente ter essa esperança em Cristo, mas que você esteja aguardando a vinda de Cristo, vigiando e duvidando. Vigiando naquilo que é promessa legítima de Deus e duvidando daquilo que é falso ensino. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento. Antes de eu devolver a palavra, eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Pai querido, nós te louvamos pela oportunidade de ouvir a tua palavra, de estudar a tua palavra. Ó Deus querido, te glorificamos porque, ó Deus, nesses tempos onde tudo tem sido dito, ó Deus, em nome de Deus, em nome da Bíblia, muitas pessoas estão com dúvidas, muitas pessoas estão com a sua fé abalada. E o nosso desejo, ó Deus querido, é que o Senhor possa trazer equilíbrio, possa trazer paz, possa trazer, ó Deus, estabilidade em nossa alma, para que possamos enfrentar essa situação de uma forma madura, equilibrada, sabendo que o que virá, ó Deus querido, que o Senhor tem planejado para que venha sobre essa terra, possa, ó Deus, possa nos encontrar em paz. Ó Deus, que o Senhor possa realmente, ó Deus querido, encontrar uma igreja que está em paz, porque sabe quem controla a história.
uma igreja que está em paz, porque sabe que nem o coronavírus, nem o governo americano, nem a China, nem comunismo, nem nenhum outro tipo de sistema político, governamental, nem mesmo o anticristo, e muito menos o inferno, controla a nossa vida. Quem controla a nossa vida é o Senhor. E, ó Deus querido, nós te glorificamos por isso, nós te louvamos por isso, e por causa dessa declaração, o nosso coração está em paz. Nós podemos estar em paz, porque sabemos que o Senhor, ó Deus, que tem o controle da história, é que vai, ó Deus querido, dar a última palavra no final de tudo isso. Nós te louvamos, nós te glorificamos e te adoramos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Eu deixo aqui um abraço da minha esposa, a pastora Luciene, dos meus filhos, que estão comigo aqui em casa. Que Deus possa realmente continuar te abençoando, te dando uma semana de vitória, em nome de Jesus. E na paz.